Então, o que eu queria ver hoje com vocês, certo? Quer dizer, que a gente vai ver talvez de uma maneira um pouco mais rápida do que o normal, é terminar, na verdade, fazer a passagem entre vamos dizer assim, o século XIX e o século XX aí, no pensamento. Né? O que a gente conversou um pouco, de maneira rápida, nas aulas anteriores, foi alguns debates que aconteceram durante o século XIX. Né? A gente talvez insistiu mais sobre o debate sobre a questão da mão de obra, né, sobre a questão da escravidão, né, até porque ela tem uma interface importante com algumas discussões do liberalismo, etc. Né, então, a gente viu, gastou até 2 aulas sobre essa questão do abolicionismo e do escravismo. E na semana passada, a gente também tocou em dois outros debates, né, que também não acompanhou, assim, dia a dia, certo? Mas demos uma olhada em 2 outras discussões importantes do século XIX, que, na verdade, não são só do século XIX, vêm um período de uma maneira talvez diferente, mas vem para o século XX, que é a discussão sobre a política monetária, né, entre os chamados papelistas e os metalistas. Né, os metalistas, vamos chamar assim, os que defendem uma política monetária mais ortodoxa, e os papelistas, talvez, os mais heterodoxos, vamos dizer assim, né, com questões mais muito relativas ao século XIX, dado a importância da moeda em termos de moeda mesmo, né, de moeda metálica, né, que hoje já não tem mais tanta relevância. Né. No século XIX, essa questão da moeda metálica ela era mais importante. Então, aí esse termo, metalistas contra papelistas, que, na verdade, é uma oposição, então, entre o pessoal de uma política monetária mais ortodoxa, os metalistas, e uma mais heterodoxa, os chamados papelistas. E, na última aula que eu deixei gravada para vocês, certo? Quer dizer, uma outra discussão, que é uma discussão que talvez seja mais cara ao pessoal da ciência política que ao pessoal da economia, mas é importante na economia também. Né? Hoje a gente tem um monte de discussões em torno dessa questão, dessa divisão entre os centralistas e os federalistas, certo? Ou seja, dado o país de dimensões continentais como o nosso, certo? Quer dizer, qual é a melhor forma, vamos dizer assim, de você administrar, para usar os termos econômicos, para você prover os bens públicos, né? os serviços públicos, qual é o melhor formato da provisão dos serviços públicos pelo Estado brasileiro. Se é melhor uma provisão centralizada na mão do governo federal, né, onde o governo federal toma as principais decisões, enfim, ou é melhor você fazer um processo de descentralização, né, dando mais oportunidades para os entes subnacionais. No caso do Brasil, esses entes subnacionais normalmente são 2, né? São os estados e os municípios. Então, essa foi uma discussão histórica no Brasil, na verdade, ela começa já lá na colônia, certo? E vem andando, né, no Império, é uma discussão importante, tem conteúdo político importante, não só de políticas no sentido de estrutura administrativa do país, etc., mas de política também de relações de poder, certo? Quer dizer, de grupos, de como fazer com minorias, como tratar minorias, maiorias, etc. Então, essa é uma discussão importante no Império, né? A discussão está centrada muito em torno de 2 nomes, né? Do Visconde de Uruguai e do Tavares Bastos, é um pouco isso que a gente olhou na aula passada, mas essa é uma discussão, como eu disse, ela tem um fundamento econômico forte e vem até hoje, certo? Quer dizer, né, o governo Guedes, mais recentemente, ele propôs uma reforma federalista brasileira, inclusive propôs o fechamento de municípios. Pela conta que a gente fez ali na Fundace, isso daria, por exemplo, mais ou menos 20% dos municípios brasileiros teriam que ser extintos, segundo a proposta de reforma que foi encaminhada pelo Guedes, que pega um pouco essa questão da federação. E, claramente, a gente vive uma pandemia onde a questão federativa está em pleno vigor, né? Quer dizer,
o debate em torno disso, né, se isso é atribuição ou não do governo federal, se o Supremo Tribunal Federal disse para o Bolsonaro que não precisava fazer nada, que ele não tinha que fazer nada, que ele tem que fazer são os estados, se não disse isso, se disse que ele tem que cooperar, né, qual o papel dos estados na saúde, qual o papel dos municípios, qual o papel do governo federal. Então, essa é uma discussão que não é também só do século XIX. Né, que tem exemplos para tudo quanto é lado. Né? A reforma tributária brasileira, que nunca sai do papel, certo? Quer dizer, muito provavelmente o grande entrave dela vai ser uma questão federalista, né? Federativa, certo? Quer dizer, a reforma, juntar ICMS com IPI, com ISS, certo? Que parece ser o centro das propostas de reforma, aí vai ser complicado, certo? Quer dizer, porque um é um imposto federal, outro é um imposto municipal e o outro é um imposto estadual, né? O principal imposto do país, o ICMS. Então, além das questões que a gente aprende normalmente na faculdade, se o novo sistema tributário é justo, se ele é eficiente, se ele é simples, se ele é responsável, etc. Tem uma questão aí de quem arrecada o quê, quanto com cada um fica do dinheiro. Certo? Então, normalmente eu tenho aí 5.700, 600 prefeitos, 27 governadores e mais um presidente que não querem perder receita. Você imaginar uma equação como essa, ela não fecha, né? Tem que melhorar a justiça, melhorar a eficiência, simplificar o sistema e ainda os 5.000 municípios não querem perder receita, os 27 estados não querem perder receita e o governo federal não quer receita, é óbvio que não vai ter reforma se for assim. Então vai ter que ter alguma composição federal ainda, federativa nesse sentido. Então essa é uma outra discussão. E eu queria, na aula de hoje, entrar na uma quarta discussão, vamos dizer assim, e também ela foi importante no século XIX, e ela, no século XX, tem uma virada importante, né? Que é a discussão que vai opor os chamados agraristas e os dos industrialistas. Né? É uma questão, no fundo, de modelo de desenvolvimento econômico. Se você sente o seu desenvolvimento econômico na agricultura, na agropecuária, ou hoje talvez seja mais fácil de dizer, na exploração de recursos naturais, né, da terra, das minas, dos minérios, enfim, ou você parte por um modelo de desenvolvimento onde você entra na industrialização. Né? Então, a gente sabe que o desenvolvimentismo, né, que é o tema principal do nosso curso para o século XX, o desenvolvimentismo, a gente já caracterizou em alguma última aula, são dois braços aí básicos. Né? Um é o Estado e o outro é a indústria. Né? Então, é a defesa de uma industrialização, de alguma forma, feita em parte pelas mãos do Estado, na medida em que o mercado provavelmente por si só não levaria a um processo de industrialização no Brasil. Mas há uma defesa clara e notória de um modelo de desenvolvimento que se baseia no crescimento, no desenvolvimento da indústria do país. Né? E essa discussão, então, entre que tipo de modelo de desenvolvimento, se ele está mais ligado ao agrarismo, né, à questão da terra ou à indústria, certo? É um debate também histórico. A gente também viu nas aulas anteriores, certo? Quando a gente falou sobre o Cairu, certo? Quer dizer, desculpa. Que o Cairu ele estava ali mesmo em Portugal entre tradições mercantilistas e fisiocráticas, certo? Quer dizer, e dentro da fisiocracia, certo? Tem um autor como Rodrigues de Brito, que é brasileiro, etc., e que tem uma defesa fisiocrática e, portanto, uma defesa agrarista, vamos dizer assim, de como ele vê o desenvolvimento da economia brasileira. Né? Então, ele tem até uma perspectiva, de certa forma, liberal, mas se é para o governo intervir, que intervém a favor da agricultura. Os liberais, a princípio, eles não, o próprio Cairu, a princípio, eles não têm necessariamente uma defesa de um ou de outro setor, né? Eles são, vamos dizer assim, se colocam, vamos ver qual que é o setor que melhor desempenha aí, certo? Onde eu tenho melhor desempenho. Quando eu deixo isso acontecer, certo? Quer dizer, eu acabo entrando, certo?
na teoria das vantagens absolutas, ou da teoria das vantagens comparativas, aonde, no caso brasileiro, o agrarismo vai, de alguma maneira, centrar suas forças, certo? Quer dizer, então, eu tenho fatores abundantes, né, numa perspectiva mais de teorias de comércio internacional mais recentes, do modelo Heckscher-Ohlin, essas coisas, baseado em escassez de fatores, né? Então, a defesa do agrarismo vai se dar pela abundância, né, do fator terra, em detrimento do fator capital, no primeiro momento, que confere essa vantagem para a agricultura, e, de certa maneira, também da ideia, vamos dizer assim, da teoria das vantagens comparativas, do Ricardo, e, de certa forma, da teoria das vantagens absolutas do Adam Smith, que eu tenho melhores condições de aumentar a produtividade na agricultura do que na indústria no Brasil. Agora, essa mesma ideia, vamos dizer assim, essa defesa, certo? Não direta, mas indireta, da vertente da agricultura brasileira, feita, por exemplo, pelo Cairu, né? Fala, não, teoria econômica não vai ter uma escolha a priori, certo? Mas, né, dadas as vantagens de competitividade que tem o setor agrícola no Brasil, a gente vai em direção a ele. Né? E mesmo essas teses, a gente tem já em Portugal e no Brasil autores que pensam um pouco diferente. Né? Então, você tem em Portugal um cara chamado Acúcio das Neves, certo? Que também um leitor de Adam Smith, do Sé, etc., mas ele tem uma visão de necessidade de estimular a indústria, ele está muito preocupado com a revolução industrial que está acontecendo, então ele vê um pouco diferente, vou dizer assim, da Academia de Ciências de Portugal, né? E no caso brasileiro, né, tem uma pessoa importante que é o Hipólito das Costas, apesar dele escrever e falar, e viver principalmente na Inglaterra, certo? Quer dizer, ele tem repercussão no Brasil de maneira importante, ele edita jornais, etc. E esse Hipólito da Costa, ele também tem uma postura, de certa forma, desconfiada do liberalismo que defende a abertura, né? E tem, de certa forma, uma defesa contra o Cairu, vamos dizer assim, de um certo fechamento, de uma certa proteção à economia brasileira, em particular de uma proteção às manufaturas brasileiras. Ele vai usar para isso muito um cara que a gente já citou aqui em outras aulas, que é o Alexander Hamilton, norte-americano, como um exemplo importante, e ele vai usar, talvez, alguns autores não tão clássicos do pensamento econômico no início do século XIX. Um outro que eu já disse que existia, que é o Sismondi, certo? Quer dizer, que tem uma visão liberal, uma certa um pouco diferente da visão liberal do Smith e de outras pessoas, que combina um certo liberalismo, a princípio, com algumas medidas a favor da industrialização, como alguma proteção de alguns setores por algum momento do tempo, que seria mais interessante, talvez, naquele momento. Retomando algumas ideias pombalinas antigas em Portugal. Então, essa discussão, né, o Hipólito da Costa aí, pode talvez ser um dos primeiros industrialistas brasileiros, certo? Junto com o Acúcio, apesar do Acúcio ter trabalhado mais em Portugal, não ser muito conhecido no Brasil. Né? E você tem outros aí ao longo do tempo, né? O Mauá, você tem vários, Rui Barbosa, você tem várias pessoas que vão ter um pouco essa visão de um liberalismo um pouco diferente, certo? Um liberalismo com uma certa defesa da industrialização. Mas o que perdura no Brasil, vamos dizer assim, o agrarismo é dominante, né? A defesa da vocação agrária da economia brasileira é uma corrente muito forte no pensamento econômico brasileiro, e essa valorização da vocação agrária, apoiada inclusive nas ideias liberais, tá certo? Quer dizer, nas ideias então, de vantagens comparativas e, né, Davi Ricardo com a ideia de especialização, né,
melhor para os países é se especializar naquilo que tem vantagens comparativas, então, nessa decisão, melhor é se especializar na produção agrícola, mesmo no caso do Brasil, porque tem claras vantagens produtivas. Se você for pegar uma teoria de comércio internacional mais moderna, a ideia de fatores de produção também vai manter mesmo viés, vamos dizer assim, de especialização na política agrária ou na economia agrária, na economia ligada à terra no Brasil. A terra aqui sempre a gente normalmente inclui pecuária, inclui minérios, né? Tem uma visão ampla do agro, né? Aqui. Em que esse agrarismo essa economia agrária, ela que dá possibilidade de sustentação da economia brasileira, né? Ela que permite, vamos dizer assim, o desenvolvimento de uma economia brasileira, permite que a gente cresça, que a gente se desenvolva, que a gente, inclusive, consiga se abastecer de uma série de produtos que a gente não produz aqui, né? Inclusive permite a própria sustentação do liberalismo no Brasil. Então você tem essas correntes agraristas que normalmente são dominantes, né? E uma coisa importante dentro desse agrarismo é a ideia de que isso é natural no Brasil. É uma coisa... É o natural que vai se opor à indústria como uma coisa artificial, né? Então, isso vai ser uma deposição muito clássica do século XIX e no começo do século XX, que a agricultura é o setor de desenvolvimento natural da economia brasileira, enquanto que as experiências que a gente tem de industrialização, elas são meio que forçadas, elas são artificiais, elas são meio defendidas por ideias estranhas que vêm de fora, e segundo, elas são artificiais porque elas são forjadas, elas têm que ser feitas na mão do Estado. O Estado é que artificialmente, vamos dizer assim, permite o aparecimento de setores industriais e manufatureiros. Então, esse agrarismo dominante, certo? Ele tem também muita ideia de ser alguma coisa natural, certo? Ser uma coisa natural no processo econômico brasileiro, em contraposição ao certo estrangeirismo, um certo artificialismo da indústria, né? Essa questão econômica, ela vai, obviamente, vai se ampliar, né? E vai ter considerações sociológicas, considerações políticas, considerações de uma vaga... Esse agrarismo vai se confundir muito com o ruralismo, certo? Com a ideia, então, de talvez uma filosofia social, política, né, que valoriza a sociedade rural como sendo superior à sociedade urbana, artificial, etc. Né? Um pouco na linha, de certa maneira, do Thomas Jefferson, etc. Tem que tomar cuidado um pouco com esse ruralismo, esse agrarismo, para não cair também em linhas mais revolucionárias, mais radicais, certo? Que defendem a reforma agrária, etc. Mas aqui é uma linha mais conservadora no Brasil, né? Algumas pessoas chamam isso de sertanismo também, né? Essa ideia da agricultura como superior economicamente, como aquilo que deve ser feito, e um modo de vida agrário como um modo de vida superior ao modo de vida urbano, que vamos dizer assim, tem valores que são excessivamente modernos e é um modo de vida que deveria ser rejeitado pelas boas famílias, etc. Né? Então você tem essa corrente, ela sempre foi muito forte no Brasil e ela vai no século já XX, certo? Ou no final do século XIX, já na República, por exemplo, né? Vai se formar correntes políticas muito pesadas em torno desse agrarismo, desse sertanismo, vamos dizer assim, né? Com esse viés nacionalista também muito forte, né? Então a indústria como um estrangeirismo e a vida rural brasileira, a vida agrária brasileira, certo? Em oposição a essa vida meio maluca, artificial, que vem sendo imposta ao Brasil de fora, né? Então, um cara como Américo Werneck, né, talvez não seja tão importante do ponto de vista da política econômica, não é exatamente isso, certo? Quer dizer, mas ele, né, tem um pouco essa ideia, vamos dizer assim, de que
você gastar muito recurso com a indústria é forçar um pouco a barra demais, certo? Quer dizer, você, né, vai criticar muito, ele vai criticar muito o Rui Barbosa nesse sentido, de que aquele crescimento todo é artificial. Isso vai dar também no Joaquim Murtinho, que é o ministro da Fazenda, que vai se antepor no final do século ao Rui Barbosa. E isso tudo dá num cara importante, que é o Eduardo Frieiro, né, que também ressalta essa questão da superioridade da vida rural e faz uma crítica muito grande aos estrangeiros querendo impor essa indústria no Brasil. Né? Talvez o homem mais intelectualmente mais importante da Primeira República, representante desse nacionalismo agrário, seja o Alberto Torres. Ele foi presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Agora está na moda o Supremo ser uma coisa importante. Não sei se ele chegou a ser presidente, ele foi ministro do Supremo Tribunal. Mas ele foi um grande ideólogo dessa vertente nacionalista, agrarista, vamos dizer assim, certo? Ele escreve vários livros sobre organização do país, sobre reorganização do país, discute muito a questão, vamos dizer assim, da República, da democracia da República. Ele tem uma visão talvez mais conservadora, né? E agora tem um ponto muito importante no Alberto Torres, que é uma coisa que faz a diferença entre alguns. Né? Ele é um cara anti-industrialização, ele enaltece a vida do campo, trabalho na terra, essas coisas todas, enaltece as riquezas naturais do Brasil, né? E a ideia de que o Brasil tem um destino agrícola. Mas aqui está um ponto importante, né? É um cara que o destino agrícola do Brasil, certo? Quer dizer, não quer dizer uma especialização no café, né? Ou uma especialização em 3 produtos agrícolas, né? Então, ele é um enorme crítico da agricultura brasileira também, né? Pelo fato da agricultura brasileira ser extremamente especializada, né? Então, você tem uma discussão aqui que é a especialização agrícola ou a agricultura especializada, né? Então, o Alberto Torres, quando ele vai fazer esse projeto de um novo Brasil, por exemplo, um programa de organização nacional do país, né? Ele vai defender que o Brasil se mantenha como país agrário, né, um agrarismo. Então, ele é um agrarista nesse sentido dominante, nacionalista, contra a indústria, né? É contra a indústria, certo? Mas isso não é das nossas tradições, certo? Se ela tiver que acontecer, ela aconteça. Mas ela tem que acontecer naturalmente, não tenho que gastar dinheiro com isso, certo? Ela tem que acontecer por si só, certo? Quer dizer, então, apesar de tudo isso, o que ele vai defender de maneira muito forte é a diversificação da agricultura brasileira, né? Ele chegou a ser presidente do Estado do Rio de Janeiro, né? Do Estado do Rio de Janeiro. E ele tenta impor projetos de diversificação agrícola no país, né? Então, ele tem uma posição interessante, certo? Olha, legal o café, etc., mas não pode ser só café no Brasil. A gente vai morrer de fome, certo? A gente tem que aproveitar os nossos recursos naturais de uma maneira um pouco mais ampla. Então, vai dar uma corrente importante aí no final do século XIX, no final da República, desculpa, a manutenção desse ruralismo, mas com uma certa diversificação agrícola, né, de um movimento que representa os interesses do campo, então os dominantes agrários da sociedade, valoriza a sociedade rural brasileira, a sociedade agrícola brasileira, né, a visão. Ainda tem a ideia de que a indústria, a cidade, é uma questão mais artificial, certo? Mas tem uma crítica ao agrarismo que, de fato, aconteceu no Brasil, que é essa excessiva especialização, né? Então, tem aí uma corrente mais dominante no Brasil sempre, que é a corrente agrarista, etc. E o pensamento industrialista, vamos dizer assim, ou industrializante, certo? Quer dizer, como eu disse, ele sempre existiu, né? Desde o Hipólito da Costa, que você sempre teve defesa da indústria nacional e os argumentos favoráveis a essa defesa da indústria nacional, principalmente quando se discutia reformas tributárias, reformas aduaneiras, né? Então, de aumentar as tarifas de importação, etc. Então, essa é a defesa.
sempre foi feita pelos industrialistas, certo? Quer dizer que essa indústria tinha que, para poder acontecer no Brasil, tinha que ter um grau de intervenção. E esse grau de intervenção se dava principalmente por tarifas protecionistas e, por de certa maneira, crédito também, certo? Quer dizer, então, você tem vários autores que fizeram isso, certo? Quer dizer, e desde a fundação da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, que seria uma espécie de uma sociedade de defesa da indústria, né, dos industriais, né, uma Confederação Nacional da Indústria, poderíamos dizer assim, na verdade, é a origem disso, que é criada até que bem cedo no Brasil, né, você vai ter, então, essa defesa, né, de que o Brasil precisa, de certa maneira, se industrializar. Né? Eles não vão dizer que o Brasil precisa ser industrialista contra a agricultura. Né? Eles, normalmente, a tese aqui é que eu depender só da agricultura é um risco. Né? Tem um risco a especialização, principalmente no longo prazo. E aí eu tenho uma série de autores, eu já citei Mauá, Rui Barbosa, tem outros meninos, Amaro Cavalcante, Sanzedelo Correia, mais na República, são vários especialistas. Muitas vezes esses caras eles também estão nos debates monetários associados aos papelistas. O papelista e industrialista normalmente fazem uma duplinha boa, certo? Quer dizer, na próxima aula a gente vai ver que, né, que é o início dos chamados desenvolvimentistas no Brasil, né, um cara do Rio Grande do Sul, Pedro, professor lá na Federal do Rio Grande do Sul, ele vai dizer o seguinte, que um desenvolvimentista no Brasil é uma mistura de industrialista com papelista, né? Apesar de eles também serem positivistas e nacionalistas, certo? Mas, enfim, vamos deixar isso para a próxima aula. Mas há um pouco essa conexão entre essas pessoas que veem a política monetária mais heterodoxa com a defesa da industrialização e essas pessoas que estão aí, Mauá, Rui Barbosa, o Amaro, eles são desse time. Agora, sempre foi muito difícil para os industrialistas romperem, principalmente com a tese das vantagens comparativas, mesmo com essa ideia de não naturalidade, né, de exogeneidade da indústria, sempre pegou muito no fígado, né, no embate entre os industrialistas e os agraristas. Eles não têm muita resposta para isso, né, porque, no fundo, eles pedem que recursos sejam destinados, a indústria seja protegida. Então, tem aí uma ideia de artificialismo na construção da indústria que eles não têm muito como negar. Certo? Isso vai acontecer mesmo no final, já na passagem do século XVIII para o século XIX, certo? Quer dizer, que eu tenho aqueles nomes lá, principalmente o Cerzedelo, o Amaro Cavalcante, certo? Eu tenho alguns industrialistas, certo? Que já não usam mais o Hamilton, mas usam o List como sua referência teórica, certo? Começa a ganhar um pouco de força a ideia de indústria nascente, com as teses, com o livro do List, certo? Que é muito usado aqui no Brasil como referência. E cresce a ideia, certo, ainda dentro dessas correntes, de que sem um setor manufatureiro mais desenvolvido, sem uma indústria mais desenvolvida, certo? Quer dizer, o Brasil vai ter problemas, certo? Quer dizer, eu não consigo ter um país completamente independente e consegue se virar bem na economia mundial, certo? Se eu não tiver alguma complementariedade em relação ao produto agrícola, eu fico muito exposto, certo? Eu fico muito dependente, vamos dizer assim, das exportações para viabilizar as importações, para viabilizar o consumo no Brasil. Né? Então, para o Brasil ganhar algum grau de dependência, de fato, certo? Quer dizer, para diminuir essa vulnerabilidade da economia brasileira em relação ao mercado internacional, esse é o argumento. É importante a gente apoiar a indústria. Então, a indústria vem aqui com uma espécie de complementariedade em relação à agricultura, né? Evitar um pouco essa excessiva dependência que o Brasil tem em relação às suas exportações, né? E essas exportações que muitas vezes podem ir mal. Né? Tem até um autor, o Amaro Cavalcante, que chega, de certa forma, a antecipar que o problema da agricultura brasileira é que tem uma queda dos preços ao longo do tempo, etc. Mas
deixa isso para lá. Aqui, vamos concentrar na outra questão, né? Essa questão da dependência em relação, que também é uma crítica que vai acontecer pela própria CEPAL, a Conceição Taffargas usa muito essa crítica, né? De que eu sou vulnerável, né? Uma economia que é especializada em produção agrícola, especializada, qualquer economia especializada é vulnerável, né? É vulnerável porque para completar a sua base de consumo precisa fazer importações, e para isso precisa ter exportações, e esse circuito precisa fechar, e não necessariamente esse circuito fecha muito bem. E quando acontece a Primeira Guerra Mundial, essa história aparece de maneira muito forte. Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil não teve nenhum problema físico, vamos dizer assim, com a guerra, né? Não teve nem bomba nenhuma que caiu em território brasileiro. Né? Estou dizendo que o Brasil morreu, o brasileiro morreu, mas estou dizendo que nenhum, né, a capacidade produtiva brasileira não foi afetada. Talvez alguma coisa no comércio tenha tido problemas. Mas eu morri de fome aqui no Brasil. Eu tive muita dificuldade com a base de consumo brasileiro, porque eu não conseguia fazer importações. Eu até tinha dinheiro, mas eu não tinha como comprar coisas, porque os países europeus não vendiam. Então, essa tese da necessidade de diminuir essa especialização e fazer uma economia mais complementar, certo? Ou seja, uma complementariedade entre os setores, ela cresce nesse período. Né? Então, os industrialistas ganham um pouco de força nesse momento, com esse argumento, e, ao mesmo tempo, nesse momento também vai começar a aparecer um segundo argumento importante no início do século XIX, certo? Quer dizer, então, de um lado, eu tenho essa ideia de que quando tem a agricultura tem lá as suas questões, vamos dizer assim, quando tem a guerra, eu não tenho como superar a produção, né? A superar a falta de produtos. Isso, inclusive, deu força para os próprios Alberto Torres, né? A própria crítica agrarista à exclusividade cafeeira, certo? Ou seja, o próprio agrarismo percebe esse problema e defende a diversificação agrícola. E os industrialistas falam, não é só uma diversificação agrícola, é uma diversificação do processo produtivo. Né? Isso vai acontecendo, começam a aparecer outras críticas às exportações agrícolas, né? A tendência dos preços, a problema, e começam a aparecer críticas que vêm pelo fato de que a economia cafeeira também não está tão tranquila assim. Certo? Quer dizer, a economia cafeeira, certo? Ela está sendo sustentada por uma política de estocagem. Né? Na década de 10 começa essa política de estocagem, né? 1906 é o primeiro estoque. A década de 20 eu tenho políticas de estoques permanentes. E se eu pular já para a década de 30, certo? Eu não tenho só estoques, eu tenho fogo no café. Né? Aí a pergunta que começa a ficar, e que vai ser feita de maneira muito pesada pelos industriais, pelos defensores da indústria, afinal, quem é artificial nesse país, certo? Quer dizer, a indústria, certo? Ou o café, né? Quem depende para se sustentar de uma intervenção gigantesca do governo, até tacando fogo na produção de café, né? Então, começa a inverter aquela lógica de que a indústria, né, de que o café era o progresso, era a vocação e eram os interesses nacionais, com a indústria sendo artificial, sendo um desperdício, que era defendida apenas como uma atividade meio colateral, complementar. Começa a aquecer a ideia de que o café é o atraso, o café é a crise, precisa ser sustentada pelo governo. Essa sustentação é cara. O que é desperdício maior do que comprar café e queimar café? Né? A vocação, o que é essa vocação agrária, certo? Que dá enseja uma população que não tem condições nem de comer produtos agrícolas, certo? Quer dizer, né? Tem que importar tudo, certo? Quer dizer, pelo grau excessivo de especialização. Né? Então, a indústria passa a ser defendida como uma forma, não é tão artificial assim, a agricultura talvez seja até mais artificial, né? E a modernização do país, o progresso do país e a própria inclusão social do país vai depender principalmente desse setor industrial.
Então, é como se eu tivesse, no final da República, né, principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, indo em direção aos anos 30, esse crescimento de uma maneira muito forte, vamos dizer assim, do pensamento industrialista brasileiro, e ele começa a ganhar força intelectual e começa a ganhar argumentos, ao mesmo tempo que o agrarismo começa a perder uma parte dos seus argumentos, porque começam a aparecer os problemas, principalmente da excessiva especialização agrária brasileira, ou da excessiva especialização café Brasil, certo? Então, vai surgir dentro da agricultura a ideia de diversificação e, de uma maneira mais geral, na sociedade, a ideia de uma diversificação, né? Nessa diversificação, incluindo o setor industrial. Então, passo a ter aí uma nova geração de defensores da indústria brasileira, que talvez sejam já a primeira geração desenvolvimentista que a gente vai ver nas próximas aulas, que já tem um monte de argumento bem mais forte para enfrentar os agraristas, e esses argumentos começam a fazer efeito junto à sociedade. Isso começa principalmente nos anos 20, depois da guerra, depois da Primeira Guerra Mundial, principalmente, e com o crescimento das dificuldades da agricultura. Nos anos 30, os anos 30 vão ser um marco ainda maior, dado todas as dificuldades que o Brasil passou nos anos 30, e a forma de sustentar o setor agrário brasileiro mostrava que a crítica que se fazia à indústria pode reverter para a própria agricultura, ou para o próprio setor cafeiro, de ser artificial, de ser desperdícios, etc. Como eu disse antes, qual o maior desperdício que não você comprar café e tacar fogo nele, certo? Então, nessa hora, essa inversão aí que nos anos 20 e nos anos 30 vão fazer justamente a passagem do que aquilo que eu estava chamando a atenção com crescimento, vamos dizer assim, das ideias desenvolvimentistas, vamos dizer assim, que estão fortemente baseados no setor industrial. Então, aqui a gente vai ter alguns autores que são importantes, certo? Que a gente vai começar a estudar com um pouco mais de calma, que é o Roberto Simonsen, que vai ser tema de aula específica nas próximas aulas, certo? Não vou entrar propriamente, no Evaldo Lodge, no Horácio Laffer, eu podia colocar aqui o George Street, a gente podia colocar outras pessoas aqui, que vão ser, vamos dizer assim, a primeira geração desenvolvimentista, ou talvez, vamos dizer assim, a última geração de industrialistas da fase agroexportadora brasileira, mas que fazem essa transição em direção ao desenvolvimentismo. E, então, de novo, só para encerrar, certo? Essa transição muito ligada, vamos dizer assim, à capacidade que a indústria tem de começar a enfrentar as críticas que são feitas a ela própria. O fato dela ser artificial, de ela ser, na verdade, um desvio em relação ao progresso que seria dado pela tese das vantagens comparativas e da especialização agrária. Então, você começa a mostrar os problemas dessa especialização, essa dependência que eu tenho e que, em momentos como a guerra, ou como a crise dos anos 30, ela falha, essa especialização ela não consegue dar conta da manutenção do nível de vida, do progresso da economia brasileira. E, por outro lado, a crítica à ideia que é histórica, certo? De que só a indústria precisa ser sustentada, vamos dizer assim, pelo Estado. A ideia é que nos anos da República Velha, o principal setor agrícola brasileiro foi absolutamente sustentado pelo governo através dos estoques e da própria queima de café. Junto com esses estoques da queima de café, você tem vários outros setores agrícolas reivindicando intervenções parecidas, certo? Que são usadas, então, por essas gerações novas de industrialistas para mostrar de que o que é natural e o que é artificial não é exatamente aquilo que se dizia, certo? Não necessariamente a agricultura é completamente natural, se eu preciso de um grau de intervenção que queima 1/3 da produção brasileira de café, e que, para isso, você tem a geração de um gasto público gigantesco. Então, essa inversão, certo?
ela está acontecendo aí no final dos anos 20, né, no começo dos anos 30, e vai fazer essa passagem aí um pouco com os autores que a gente vai chamar de desenvolvimentistas. Né? É óbvio que você montar o desenvolvimentismo de uma maneira mais bem montada, eu vou precisar criar CEPAL, eu vou precisar de uma série de coisas. Mas muita gente vai chamar esses industrialistas dos anos 30, principalmente o Roberto Simonsen, etc., como os primeiros autores desenvolvimentistas do Brasil, inclusive o Grochowski, que é, então, agora o tema nas nossas próximas aulas. Né? O tema sobre o desenvolvimentismo, o que é o desenvolvimentismo, e ver como essas correntes desenvolvimentistas vão se defender, vão fazer as suas propostas, como elas vão se dividir entre eles, como você vai ter pessoas pensando diferentes uns dos outros. Mas isso é tema das próximas aulas. Né? Só para chamar a atenção, então, para terminar aqui, essas ideias de industrialização com defesa do Estado, né, sempre existiram na historiografia brasileira. Talvez, durante um bom tempo, elas ficaram submersas e muito acanhadas, né, frente a um agrarismo dominante que, inclusive, né, vai muito além só de questões econômicas. Né? Então, esse crescimento de um pensamento de defesa da industrialização, etc., ele, vamos dizer assim, de certa maneira, se vale muito das crises e dos problemas que o formato como o agrarismo no Brasil se colocou, né? Que foi um formato de um agrarismo, uma fortíssima especialização, certo? Quer dizer, sem uma diversificação produtiva, etc., e, vamos dizer assim, um certo descontrole em relação à capacidade do mercado absorver essa especialização. Né? Você só olhou o lado da oferta sem olhar um pouco o lado da demanda. Então, essas crises do agrarismo, elas possibilitam, vamos dizer assim, que as teses industrialistas, que sempre, de alguma maneira, existiram, passassem a ter novos argumentos e começassem a enfrentar de uma maneira mais pesada, vamos dizer assim, as teses agraristas. Né? É óbvio que, vamos dizer assim, a sofisticação técnica do pensamento desenvolvimentista vai ainda ter que se aprimorar. O próprio Roberto Simonsen, que é o primeiro desses, por exemplo, vai ter um embate muito forte com o Eugênio Goudin, que é um liberal clássico no Brasil. A gente vai ver isso daqui a umas... Deixa eu ver aqui na tabela, aqui, daqui a algumas aulas, acho que daqui a duas aulas. Aula da semana que vem. Exatamente. A gente vai ter ali uma situação onde a força técnica das ideias do Roberto Simonsen ainda não é tudo isso, certo? Então, vai precisar ter um aprimoramento, assim, do pensamento mais em termos de economia, de explicações mais fortes para fazer a defesa dessa industrialização. Mas os argumentos políticos de enfrentamento desse agrarismo já são colocados agora nesse final do século... no final da Primeira República e na passagem da Primeira República para a Segunda, muito em função, então, da crise da economia exportadora, e você não poder mais manter a mesma forma de arguir que eu tinha antes. Né? A ideia de especialização entra em xeque, certo? Quer dizer, a ideia de artificialidade da indústria também entra em xeque. É isso aqui um pouco, certo? Quer dizer, não sei se vocês têm alguma pergunta. Vou interromper aqui a gravação. Se vocês têm alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta, sou todo ouvidos. Então, tá bom. Então, com vocês, eu já falei um pouco sobre o trabalho, que é uma coisa que eu queria muito conversar. Eu já está mais ou menos acertado, volto a insistir. A gente pode continuar conversando nas outras aulas, e a gente pode vocês podem mandar e-mail para eu responder aí, né, sobre biografias, sobre... Alguns de vocês talvez tenham que definir autores um pouco mais de precisão, a gente pode ir conversando. E espero que vocês levem para os seus colegas, que eles também podem entrar em contato comigo via e-mail, via alguma outra coisa, para a gente acertar os temas dos trabalhos daqueles
para aquelas pessoas que efetivamente querem ir até o fim. É isso, então. Obrigado, até a próxima aula. Amanhã eu vou deixar ela gravada de novo. Tá? Vamos fazer mais uma semana essa experiência, e depois, semana que vem, eu volto a falar com vocês sobre essa experiência, deixar uma gravada e uma ao vivo. Então, amanhã, vocês pegam a aula lá no YouTube, na plataforma, lá no Estuda. Beleza? Ótimo. Obrigado para vocês, por vocês estarem aqui, ok. Boa noite para vocês, se cuidem. Eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Eu sou um velhinho que foi vacinado, certo? Então, eu estou já... Pode soltar os cachorros que eu posso morder, que eu não vou transferir. Ainda falta a segunda dose, mas fiquei muito feliz de conseguir vacinar. Mas ainda estou quieto em casa, ainda estou, como dizem, sou um idiota, mas não sou burro, certo? É isso, beleza. Um abraço para vocês. Deixa eu ir dar outra aula. Vocês também, vocês são... Ainda está longe aí a vacina de vocês. Boa noite, Um abraço a todos. Falou, Carlos, um abraço. Abraço.